Nicodemos ainda está diante de Jesus tentando compreender o que ouviu sobre nascer de novo. No versículo 9 ele pergunta: como pode suceder isto? Essa pergunta revela um conflito interno. Ele é mestre da lei, conhece as Escrituras, ensina outros. Mas agora percebe que existe algo além do conhecimento que acumulou durante a vida inteira. Jesus responde no versículo 10: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Essa não é uma repreensão dura, mas uma exposição da limitação da religião quando não há revelação espiritual. Nicodemos conhecia os profetas. Ele sabia que Deus havia prometido algo novo. No livro de Ezequiel está escrito que Deus aspergiria a água pura sobre o povo, daria um novo coração e colocaria dentro deles um novo espírito. Ou seja, a ideia de transformação interior já estava anunciada. O problema não era a falta de informação, era a falta de compreensão espiritual. No versículo 11 Jesus declara: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqui Jesus aponta para algo maior. Ele fala com a autoridade de quem veio do céu. Ele não está transmitindo teoria. Ele está revelando realidade espiritual. Quando ele diz que o testemunho não é aceito, revela que o maior obstáculo não é ignorância, mas resistência interior. No versículo 12 ele continua dizendo que se, tratando de coisas terrenas, eles não creem, como crerão se ele falar das celestiais? Jesus havia usado exemplos simples como nascimento físico e vento, coisas do cotidiano. Mesmo assim, Nicodemos não conseguiu ultrapassar a interpretação literal. Agora Jesus começa a revelar sua identidade de maneira mais clara. No versículo 13 ele afirma que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Aqui ele declara origem celestial. Ele não fala apenas como mestre humano. Ele fala como aquele que veio do céu e conhece plenamente as coisas de Deus. A expressão Filho do Homem carrega peso profético. No livro de Daniel aparece uma figura celestial que recebe domínio eterno. Jesus aplica esse título a si mesmo. No versículo 14 ele faz uma comparação poderosa, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para entender isso, precisamos voltar ao livro de Números. O povo murmurou contra Deus no deserto. Como consequência, serpentes venenosas passaram a morder o povo, muitos morreram. O povo reconheceu o erro e pediu intercessão. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse sobre uma haste. Quem olhasse para ela viveria. Observe o padrão. O problema era a morte certa. A solução era simples, bastava olhar. Não era preciso esforço físico extraordinário, não era preciso mérito. Era necessário olhar com fé. Jesus aplica essa imagem a si mesmo. Ele seria levantado na cruz. Assim como a serpente foi levantada diante do povo, ele seria exposto diante da humanidade. O olhar da fé traria vida. No versículo 15 ele declara que todo o que nele crê terá vida eterna. A fé não é apenas acreditar que ele existe. É confiar naquilo que ele realizou. Chegamos então ao versículo 16, talvez o versículo mais conhecido das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui está o coração do Evangelho. Deus amou a iniciativa à parte de Deus, o mundo. Não apenas um grupo específico, mas a humanidade em sua condição caída, de tal maneira. Um amor que não é superficial, mas profundo, sacrificial. Deu o seu Filho. O amor se manifesta em entrega real. Para que todo que nele crê, a condição é fé, não pereça. Perecer significa permanecer separado de Deus, mas tem a vida eterna. Vida que começa agora e se estende para sempre. No versículo 17, Jesus esclarece que não veio para condenar, mas para salvar. Isso é importante. Ele não veio inicialmente como juiz, mas como salvador.
No versículo 18, ele afirma que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso revela que a condenação não começa com a rejeição. Ela já é consequência da condição humana caída. No versículo 19, ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é uma declaração profunda. O problema não é a ausência de luz, é preferência pelas trevas. A luz expõe. A luz revela intenções. A luz confronta. No versículo 20, ele afirma que quem pratica o mal evita a luz para que suas obras não sejam expostas. Isso mostra que muitas vezes o ser humano prefere permanecer na zona de conforto do erro do que enfrentar a transformação. Mas no versículo 21 ele conclui dizendo que quem pratica a verdade vem para a luz. Vir para a luz exige humildade. Exige disposição para ser transformado. Observe como o diálogo evolui. Nicodemos começa na noite. Jesus fala de luz. Nicodemos pensa em nascimento físico. Jesus fala de nascimento espiritual. Nicodemos representa a religião estruturada. Jesus revela regeneração interior. Esse trecho nos mostra que salvação não é apenas aderir a uma tradição religiosa. É nascer do Espírito, não é apenas admirar sinais. É olhar para o Filho levantado e confiar. E a conversa ainda continua no capítulo. No próximo trecho veremos João Batista novamente testemunhando sobre Jesus e declarando algo que resume sua missão. Importa que ele cresça e que eu diminua. Seguimos revelando passo a passo quem Jesus é.